Saudações, meus amigos, com vocês, Cristiano, canal do Camarada Comissário. Hoje vamos discutir uma questão muito, mas muito polêmica. Não seria nenhuma novidade se depois desse vídeo muita gente começasse, inclusive, a espalhar falsas notícias e mentiras sobre o que foi dito aqui, porque hoje é necessário você ter muito cuidado com o que você diz nas redes sociais. Pois o maior problema nem é tanto o que você diz, e sim como as pessoas irão entender aquilo que você acabou de dizer. Esse, aliás, é o grande desafio, é o grande problema, especialmente num país que nós sabemos que sofre de um problema de cultura televisiva. E que, aliás, que de uma cultura televisiva já está passando para um outro estágio, que é a chamada cultura do TikTok. É o que é chamado, inclusive, por alguns de pensamento, a tradução seria algo como pensamento momentâneo, ou pensamento em minutos. Para quem não entendeu, o que é o TikTok? É um programa que você baixa para o seu celular e todos os vídeos no TikTok são vídeos de no máximo, duração máxima de 1 minuto. É o famoso se vira em 1 minuto, se vira para, evidentemente, aparecer. E você vê todo tipo de bizarrice. Hoje, muitos jovens estão acostumados a esse tipo de conteúdo de modo tal, né, que eles estão se viciando. Se viciando, e é muito comum, inclusive, às vezes algumas pessoas chegarem para mim e perguntar assim: Cristiano, você tem um vídeo de 10 minutos. 10 minutos o cara já acha que é muito tempo, né? Acha que é tempo demais. Por quê? Porque hoje as pessoas não querem mais se aprofundar nas coisas. Elas querem tudo tipo mastigadinho, né? O máximo mastigado, e assim já acham que são alguma espécie de especialista naquele assunto. Especialmente quando esse assunto diz respeito a questões de natureza penal. Existe um ditado no Brasil que diz que de louco, que diz que de médico e doido todo mundo tem um pouco. Só que quando se trata de criminólogo e especialista, de doutor em direito penal, todo mundo se acha E por que essas pessoas acham que elas são alguma espécie de especialista, de doutores, de mestres em direito penal e criminologia, principalmente? Porque leram algum jornal, porque acompanharam algum programa policial e acham que, por causa disso, direitos humanos, por exemplo, só existem para bandidos. Acham que lugar de criminoso é na cadeia, e na cadeia ninguém tem que pagar nada para ele. Se quiser que ele que se vire por lá. Ou aqueles sujeitos que acham que bandido bom é bandido morto. Ou ainda aquelas senhoritas, vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, que acham que existe uma cultura do estupro. Que enquanto elas estão lá quietas no canto delas, então nós, homens, estamos aqui tramando, aqui, organizando uma espécie de círculo, talvez passeando se reunindo em círculos com tochas à noite em algum lugar, planejando sobre como estuprar uma mulher. Afinal de contas, se você é homem, você automaticamente é um estuprador. Pelo menos isso é o que dizem as feministas. Uma parte delas, pelo menos, aquelas mais radicais, que infelizmente são, pelo menos por contraste visual, pelo menos pela minha experiência, representam uma grande parcela daquelas mocinhas, principalmente de patricinhas, na idade entre 15 e 30 anos, aproximadamente. Essa é uma idade extremamente perigosa e é a idade em que você vai encontrar mais adeptas da Valerie Solanas, ou seja, loucas, fanáticas, histéricas, estúpidas, que acreditam que todo homem é um estuprador em potencial. Uma postura completamente absurda. Bom, meus caros, não é por acaso que eu estou dizendo isso. Hoje, verificando os comentários em A Página Vermelha, no Facebook, eu me deparei com um comentário de mais uma dessas loucas fanáticas
veio jogar pedras no nosso canal exatamente porque nós não tínhamos abordado o caso da Mariana Ferrer. Ou seja, veja só como são as coisas. Nós temos agora as eleições dos Estados Unidos, que é algo que influencia no mundo inteiro, influencia os resultados das bolsas de valores, influencia, claro, para também o público americano. Lançamos um vídeo essa semana. Tivemos o dólar a quase, olha só, mais um que daqui a pouco vai desaparecer. Tivemos resultados como, por exemplo, o dólar a quase R$6. Eu acho que ninguém na blogosfera falou nisso. Pelo menos na blogosfera, pelo menos no que diz respeito a canais de esquerda, mesmo de centro. O dólar a R$6 significa um aumento significativo no valor do pão, dos transportes, da gasolina e de tudo mais que você imaginar. É claro que para mim ele é benéfico, afinal de contas os meus pagamentos geralmente são feitos em dólar. Aliás, quase todos eles são feitos em dólar. Então, de modo que quanto mais ele subir, mais dinheiro eu ganho. Apesar de que tem também um aumento do custo de vida, então nem sempre ajuda tanto assim. Existe, claro, um limite. Esse governo que nós temos agora, que é o governo Bolsonaro-Paulo Guedes, é um governo que mais experimentou o aumento do dólar. Eu ainda me recordo quando, em meados de 2011, o real estava quase em paridade com o dólar. Na época, foi o quê? Na época, eu cheguei a pegar ainda nessa época algo em torno de R$1,40, ou acho que R$1,30, se não me engano. Nessa época, eu morava na cidade de Teresina, havia ido procurar emprego. Eu saía batendo de porta em porta, ia de gravata, inclusive, sob um sol de 45 graus, como é típico de Teresina. Ninguém me dava emprego. O único que ainda chegou a me oferecer emprego, eu apresentei lá o meu currículo, eu falo inglês, aqui e tal e tal. Aí quiseram me oferecer para ser, eu acho que é chamado de caixeiro. Enfim, né, ajudar lá carregando caixa em um depósito. A única oferta que apareceu para um sujeito de nível universitário que falava inglês foi essa aí. Eu fiz o quê? Peguei um site chamado eBay, comecei na época a importar muita coisa para o Brasil, comprava pendrives que eu vendia evidentemente com lucro. Nessa época do dólar, nesse valor, 1,30 aproximadamente. Quando o dólar subiu, na época, acho que chegou a 1,60, 1,70. Então, para mim, isso aí já foi uma coisa absurda. Só nesse governo, o dólar já chegou a quase até R$6. Imaginar o dólar a R$6 há 10 anos atrás eu acho que faria uma revolução se isso aí acontecesse. Vamos lembrar que a presidenta Dilma Rousseff foi retirada, dentre outros motivos, também pela questão da alta do dólar, que é uma coisa muito problemática agora na época do governo Bolsonaro. Então, quer dizer, ninguém comentou sobre isso. Uma coisa que é muito mais relevante para o trabalhador, para o sujeito que compra o pão para si, para a sua família, para o sujeito que trabalha individualmente, do que outras questões. Aumento no preço do feijão. Aumento no preço de insumos. Ninguém falou sobre isso. Independência do Banco Central. O Banco Central agora perde completamente o controle do governo e passa a ser controlado agora apenas por banqueiros. Ninguém falou sobre isso. Daí chega uma feminista lá, exaltadinha, no meu canal, na nossa página do Facebook, precisamente, a página vermelha, querendo colocar abaixo um artigo que nós escrevemos para o Dia de Finados sobre a Elisa Branco, dizendo que a Elisa Branco, se estivesse viva, né, temos agora uma médium que sabe agora como a Elisa Branco ela iria pensar, uma médium, talvez uma xamã, uma pajé, eu não sei. Vocês lembram de quando eu falei para vocês que muitas vezes as feministas recorrem até mesmo a rituais de bruxaria e satanismo? Então vejam só aqui a prova mais contundente disso. É o comentário dessa moça que está lá na página vermelha.
e que ainda me deu o trabalho de responder. Daí qual é o comentário, qual é a queixa que ela faz? Né? Qual é o comentário que essa médium, que segundo ela representa o espírito de Elisa Branco, a única brasileira a receber o prêmio Stalin da Paz, qual é a queixa que essa sujeita que eu nunca vi na vida, e sempre que eu olho, né, as contribuições para o nosso site, para o nosso canal, nunca vi o nome dela também, chega lá exigindo de mim como se eu fosse alguma espécie de empregado dela, que tem alguma espécie de obrigação para com ela e para com as suas amiguinhas feministas, para com as suas companheiras feministas, companheiras essas que não são minhas companheiras, nunca serão, aliás. Ela reclama do nosso canal porque nós não comentamos nada sobre o caso Mariana Ferrer, como se isso, aliás, tivesse alguma espécie de relevância para o nosso canal. Como se nós fôssemos agora alguma espécie de canal policial, como se nós fôssemos agora alguma espécie de quebrando tabu ou alguma página de lacração. Eu acho que é porque eles veem assim, a página vermelha, né, página comunista, aí eles acham que é aquele vermelho estereotipado, né, que eles têm, que é o cara que é a favor da maconha, a favor de direitos LGBT, a favor de todas essas... direitos não, aliás, porque direitos eles têm que ter, todos os seres humanos têm que ter direitos, a favor de privilégios para pervertidos sexuais que querem mostrar suas perversões no meio da rua. Não? E isso é uma coisa que nós não apoiamos, nem nunca, aliás, iremos apoiar. Esses sujeitos veem a página vermelha e ficam pensando que não, que nós somos aquele vermelho estereotipado deles, que apoia feminismo, né, que foi, inclusive, condenado por grandes nomes do marxismo-leninismo, como é o caso da Clara Zetkin, da própria Alexandra Kollontai, que foi a primeira embaixatriz. Ela condenou o feminismo, como também a Clara Zetkin. Quem foi a Clara Zetkin? Foi a mulher que criou o Dia Internacional da Mulher. Aquela historinha lá de que, não, porque tinha várias mulheres numa fábrica e foram queimadas vivas, aquilo ali é conversa mole que ensinam para a gente na escola e que eu andei pesquisando e que pelas minhas pesquisas, até que alguém consiga, né, tenha essa capacidade de me provar o contrário, naquele dia que é mencionado que isso aconteceu, sequer havia expediente. Então, ou seja, tem determinadas incoerências que sempre dificultam a vida da pessoa. O grande problema de quem vive apenas de mentiras é que ainda que essa pessoa num determinado momento fale a verdade, então se torna difícil de acreditar nela, porque a própria pessoa já se desacreditou. E nós sabemos que essa semana tivemos um caso bastante polêmico que chegou ao Brasil inteiro, um caso extremamente polêmico que foi o julgamento da Mariana Ferrer. Mariana Ferrer que, segundo o The Intercept, teria sido absorvida pelo que foi descrito como estupro culposo. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, senhores, é que não existe estupro culposo. Isso digo eu, que estudei direito, assim como, aliás, qualquer profissional de direito, qualquer pessoa que tenha lido qualquer manual, tenha qualquer noção básica de direito, sabe que não existe noção de direito culposo. É uma tese completamente absurda e inimaginável até. O segundo ponto, senhores, que eu quero dizer é que eu assisti a audiência tanto com a Mariana Ferrer quanto também com o réu, inclusive com as testemunhas, aliás. Esse vídeo tem quase 3 horas, foi publicado pelo Estadão. E a terceira coisa que eu tenho a dizer, que por sua vez decorre da segunda coisa que eu tenho a dizer, é que em nenhum momento da audiência é falado em história de estupro culposo.
Logo, o que é que isso significa? Isso significa que o The Intercept, que foi a fonte dessa notícia, que é, aliás, uma das mídias favoritas hoje em dia, dos chamados lacradores, divulgou aquilo que hoje se chama no meio virtual de fake news. E o que é fake news, senhores? Nada mais é do que a boa e velha mentira. Mentira. Nós já divulgamos aqui alguns vídeos sobre a natureza do jornalismo do Intercept, inclusive sobre um tema que não tem absolutamente nada a ver com o que estamos falando agora, que mostra que mentiras são recorrentes neste jornaleco amarelo. O The Intercept não é referência para absolutamente nada. Sempre que vocês ouviram qualquer tipo de notícia, né, seja sobre porque nevou aqui, fulano matou, e principalmente se for notícia grave, polêmica. Sempre que for notícia polêmica, vocês podem ter absoluta certeza de que quem conta um ponto, aumenta um ponto. O problema é quando todo conto é feito de pontos aumentados. E esse foi exatamente o caso do Intercept. Quer dizer, eles publicaram uma mentira, uma notícia caluniosa, um jornalismo absolutamente irresponsável a ponto de ter, inclusive, demitido o senhor lá, né, Verdivaldo, Glenn Greenwald, né, o senhor lá Verdivaldo, foi demitido por quê? Porque ele encontrou determinados inconvenientes relacionados com o candidato americano Joe Biden e, por isso, foi colocado para correr do jornal. Quer dizer, não pode publicar nada de mal sobre o Joe Biden. Depois ainda apareceu o Felipe Neto, né, para dizer que não, que ele estava querendo ajudar o Trump, que ele estava querendo tal não sei o quê. Vejam só como é que funciona o raciocínio dessas pessoas. Você encontrar os podres sobre um sujeito que agora está em alta, está sendo apresentado quase como um herói pela mídia brasileira, então é porque você está apoiando o Trump. Não duvido não, que eu já vi muito maluco aí, muito irresponsável, divulgando boatos sobre o nosso canal, dizendo que eu sou um apoiador do Trump. O que eu não sou. Agora, claro que dos males o menor. Uma coisa é você pegar um sujeito imbecil de adora a guerra, como é o caso desse Joe Biden. O sujeito já foi descrito pelo The New York Times e mesmo por sites como Resistir.info como um sujeito extremamente perigoso, que estava lá ao lado do presidente George W. Bush na hora que ele quis invadir o Iraque, e pegar um sujeito como o Donald Trump. Qual foi a guerra iniciada pelo Trump? Qual foi a guerra que ele iniciou? Absolutamente nenhuma. No máximo teve um ataque de mísseis lá contra a Síria que, pelo que consta, parece que foi um só que caiu e que não foi dado nenhuma vítima grave disso. Agora imagine se fosse com Biden. Então, por aí você tira, né, a falta de seriedade de um jornal como o The Intercept. Eles, querendo vender notícias, querendo vender inclusive o nome deles, divulgaram recentemente uma notícia absolutamente perigosa que só serviu para inflar o ego das feministas de uma suposta sentença de estupro culposo. E o pior é saber que, infelizmente, teve muito juiz, muito sujeito educado, conheço até mestres que engoliram essa tese aí. Engoliram. Ah, não, porque isso, qual é a fonte da notícia? Não, porque a fonte da notícia é o The Intercept, então isso é absurdo. Vou agora para as redes sociais. Às vezes vocês foram um dos assuntos que o Twitter foi uma das coisas que mais bombou. O que demonstra que isso aí é uma coisa muito bem orquestrada. Costuma-se dizer nesse país que a mídia é o quarto poder. Bom, pois eu, Cristiano, estou dizendo agora que as redes sociais são o quinto poder. Governos e chefes de Estado têm sido derrubados através de fake news divulgadas em redes sociais. Nós temos o nosso presidente, aliás, nosso não, porque meu presidente não é. O sujeito que está lá, mas que meu presidente não é. O presidente da República Federativa do Brasil foi colocado no poder graças a fake news.
disseminados nas redes sociais, inclusive utilizando conteúdo do nosso canal. Conteúdo do nosso canal sem a nossa autorização. O que nós estamos vendo agora, com essa história de estupro culposo, é a mesma coisa aqui. Eu assisti 3 horas dessa audiência, vou inclusive colocar na descrição desse vídeo, e não vi um único segundo, um único milésimo, centésimo milésimo de segundos. Quer dizer, nem um cavaleiro do zodíaco ali com as suas capacidades extraordinárias iria detectar isso aí. Milésimo de segundo sequer no qual fosse falada em história de estupro culposo. Não, o que é que acontece? O que acontece é um julgamento que por si só é uma baixaria. Aquilo ali parece um debate de grupo de WhatsApp, de turma de universidade, no qual tem uma moça completamente descontrolada, uma moça que não consegue sequer responder direito a uma pergunta, e que vem, né, acha que vai conseguir comprar o juiz com sentimentalismozinho barato, com discursozinho de feminista, de história de cultura do estupro. Que história de cultura do estupro o quê? Segundo os sites mais feministas que há nesse país, no Brasil, por ano, acontecem 500 mil estupros. O que é 500 mil? 500 mil, se nós considerarmos que a população masculina do Brasil é de aproximadamente 100 milhões de homens, 100 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros, isso significa que você tem um número de 0,05% de estupradores dessa população de 100 milhões. Onde é que tem cultura de estupro nisso aí? Outra coisa, a maioria dos homens normais, aliás, todos os homens normais, até porque isso é até um parâmetro de normalidade, incluindo eu aqui, são sujeitos contra o estupro. O problema é que o feminismo ele banalizou esse termo estupro. O cara quer pedir informação, colocou a mão aqui no ombro da mulher, estupro. O cara fez uma cantada para uma mulher, estupro. O cara conheceu uma moça, colocou o telefone na mão dela para ela escrever o Instagram dela e adicionar depois. Não, porque esse cara cometeu estupro. Ou seja, as feministas banalizaram o termo estupro. Agora banalizaram por quê? Porque chegou aqui uma engraçadinha que foi lá para a Suécia e quis copiar leis suecas para cá. Vocês sabem o que são as leis da Suécia? Vocês pegam o caso do Julian Assange. O sujeito transou com 2 prostitutas e as prostitutas depois, provavelmente porque queriam mais dinheiro ou talvez porque tenham sido recrutados por algum serviço secreto, acusaram-no de estupro exatamente para pegar o cara por motivos políticos.